Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque de hoje é para o governo Lula, dizendo que Lula e Congresso encerram o semestre em conflito e com lista de contas a acertar a partir de agosto. Presidente reage a derrotas, toma decisões que desagradam parlamentares e terá nós a desatar na volta do recesso parlamentar. E as emendas crescem 170 bilhões de reais em 10 anos e expõem disputa entre governo, Congresso e STF. E o próximo destaque é dizendo que os bolsonaristas pressionam Câmara alegando que a anistia reverteria o tarifaço. E sobre este assunto, temos também um destaque dizendo que o CEO da Embraer afirma ser contra retaliar tarifas de Trump e defende ter concessões. Já neste carrossel de imagens desta sexta, temos a primeira foto que vai falar sobre a insegurança no Rio. Veja as principais áreas de conflito entre grupos criminosos no Rio de Janeiro. E a maioria desses casos de balas perdidas ocorreu nelas. Aqui nós podemos ver este infográfico que fala sobre essas áreas de janeiro a junho de 2025. E o próximo assunto em destaque é para a guerra comercial. Lula diz que sobretaxa é chantagem inaceitável de Trump e fala em políticos traidores da pátria na televisão. E Trump envia carta para Bolsonaro e afirma que vai observar o Brasil de perto. E no meio ambiente, grupos internacionais afirmam que PL do licenciamento é um show de horrores e pedem veto. E o podcast Café da Manhã discute as articulações e repercussões do projeto de lei. E mais uma vez para a violência, como vimos há pouco, o Rio tem ao menos 35 regiões críticas com registro de conflitos entre facções, de acordo com a polícia. E mais uma vez, num destaque do Folha para os Estados Unidos, é dizendo que, sob pressão, Trump ordena que todos os depoimentos do caso Jeffrey Epstein sejam publicados. E o jornal divulga a suposta carta de Trump para Epstein com desenho de mulher. Menino de 13 anos faz saudação nazista e usa cabelo e bigode de Hitler em escola lá em São Paulo. Justiça determina internação provisória após agressão em que chamou colega de macaca. Isso lá no estado de São Paulo. Agora em Minas Gerais, viagem de Zema ao El Salvador com comitiva custa 197 mil para os cofres de Minas Gerais. Maior parte dos participantes é ligada à sua comunicação. O governador não vê presidente. Também temos mais um próximo destaque para o Mato Grosso, dizendo que a verba de acordo pago por Mato Grosso irriga fundo que investe em um hotel de luxo em Cuiabá. E, por outro lado, o governador diz que fundos já afirmaram não ter ligações com familiares. E o Folha de São Paulo também nos apresenta um tópico sobre envelhecimento. Jogos de realidade virtual viram ferramenta para a reabilitação de idosos com declínio cognitivo. Os videogames podem postergar sintomas de males como demência, Alzheimer e Parkinson. Também temos um texto de Sérgio Guerra Filho ao Folha de São Paulo. Quem tem medo do 2 de julho da Bahia, o dia da consolidação da independência do Brasil? Reconhecimento da data pelo governo federal é acerto de contas do país consigo mesmo. Já na seção Pare para Ler, o ChatGPT não é seu terapeuta. O artigo destaca os dilemas de usar a inteligência artificial para simular sessões com psicólogos.
uma vez que o robô não tem acesso ao histórico e ainda à bagagem da vida da pessoa, e o que implica diretamente na progressão do tratamento. E nos especiais, no Folha Estudantes, as inscrições para o processo seletivo do FIES acabam hoje, nesta sexta, dia 18 de julho, e saiba também como concorrer às vagas. E no caderno Todas, Mônica Bergamo escreve: Festival Psica lidera ranking de ingressos gratuitos para trans. E a próxima matéria em destaque: o que está por trás da capital das plásticas com um preço imbatível. E na editoria de economia temos aqui estes 4 destaques. Uber faz acordo bilionário com montadora Lucid para lançar sua frota de robotáxis elétricos. Aplicativo de transporte comprará 20 mil veículos e investirá 300 milhões de dólares na fabricante. Também temos que encargos na conta de luz batem recorde e chegam a 47 bilhões de reais. A ANEEL aprova aumento no fundo. Setor enxerga risco de consumidores terem que arcar ainda mais com lobbies em 2026. E no interior de São Paulo, gripe aviária cancela tradicional festa do ovo em Bastos, conhecida como capital do item. Casos da doença em aves foram confirmados no estado e esse evento seria realizado já no próximo mês, em agosto. E para o governo Trump, entenda como Donald Trump pode tentar demitir presidente do Banco Central dos Estados Unidos e o que pode impedi-lo. O republicano pode agir contra Jerome Powell de várias formas e todas apresentam riscos. Já na área da política, PSB afirma que crise do IOF e tarifaço de Trump cacifam Alckmin para seguir vice de Lula. E em Tocantins, o prefeito de Palmas reassume o cargo após prisão em ação da Polícia Federal. E no Guia Folha, temos aqui o primeiro destaque para passeios. Veja como economizar em restaurantes, cinemas, teatros e shows. E esse roteiro inclui atrações grátis como concerto na Sala São Paulo e passeio no cemitério Araçá. E ainda falando sobre os passeios, a exposição do Chico Bento no Ibirapuera ensina sobre rios. E o concerto, que é gratuito, toca canções de desenhos como Naruto e também Peppa Pig para as crianças. E falando sobre comida, saiba por que o robô de cozinha Thermomix é tão caro e ganha tantos fãs na gastronomia. No cotidiano, temos aqui um destaque para o Paraná. Polícia apura denúncia de que vereadora teria exibido vídeos de abuso infantil durante uma palestra. E o outro lado da história é que a sargento Tânia Guerreiro diz que o conteúdo era para maiores de 18 anos. Nos destaques internacionais, o primeiro é para o governo Trump, dizendo que os Estados Unidos orientam diplomatas a não se pronunciarem sobre a lisura de eleições em outros países. E o documento restringe publicações e fala em evitar opinar sobre imparcialidade ou integridade. E Trump pede um dia de prisão para ex-policial em caso de mulher negra morta dentro de casa. A morte de Breonna Taylor pela polícia em 2020 levou a onda de atos antirracistas nos Estados Unidos. E Trump, mais uma vez, pediu um dia de prisão para esse ex-policial. E o próximo assunto. Conheça a história de mulheres engravidadas e abandonadas por agentes da ONU na República Democrática do Congo. A missão na região enfrenta denúncias de exploração e abuso. E na seção Minha História,
o sobrevivente de atentado terrorista na Argentina há 31 anos, relembra: "O meu carro voou." A Associação Judaica em Buenos Aires foi atingida por bomba que matou 85 pessoas. E no caderno de ciência, poderes psicodélicos de sapo viraram ameaça para a própria espécie. A informação de que secreções secas poderiam gerar um barato intenso leva a maior procura. E falando agora sobre saúde, você confiaria no ChatGPT para te dar um diagnóstico médico? É melhor buscar uma segunda opinião. Especialistas alertam que ferramentas de inteligência artificial não possuem capacidade de raciocínio clínico. E por último, temos 3 destaques na editoria de cultura. O primeiro é para a TV, dizendo que CBS anuncia que o Late Show, programa apresentado por Stephen Colbert, será cancelado. E sobre filmes, Lilo e Stitch, em live action, é o primeiro filme americano a faturar $1 bilhão em 2025. E por último, no Multitela, Leandro Hassum e Carlos Rentibet, o que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira, dia 18 de julho. Saindo do Folha de São Paulo, nós temos aqui o jornal O Estadão. No alto da capa temos nosso guia semanal, que é o Sextou, que nos traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer lá no estado de São Paulo. E o primeiro é para os bares, no tom do jazz e do blues. Casas investem e desenvolvem identidade própria para se destacar na variada noite paulistana. E o próximo assunto é para o Miss. A exposição tenta apresentar Raul Seixas à geração Z. E sobre o paladar, no Bexiga, um passeio pelos sabores da Itália e do Brasil. E falando sobre ópera, Puccini e Strauss para tratar dos horrores da guerra. Já a manchete desta sexta-feira fala sobre economia, essa guerra comercial. Lula ameaça taxar Big Techs e vai à TV para exortar nacionalismo. Presidente ataca a chantagem inaceitável dos Estados Unidos e traidores da pátria. O presidente Lula fez pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, no qual exortou o nacionalismo, chamou o tarifaço imposto por Donald Trump de chantagem inaceitável, classificou políticos que apoiam a iniciativa como traidores da pátria e disse que não há vencedores em guerras tarifárias. E antes, em evento da UNE e em entrevista à CNN Internacional, ele afirmou que as Big Techs americanas devem ser tributadas no Brasil. E no pronunciamento que aconteceu na televisão, com produção com ares de propaganda política, Lula questionou a investigação comercial. E ele disse o seguinte: "O Pix é do Brasil", afirmou. E ele disse ainda que negociadores brasileiros fizeram mais de 10 reuniões com o governo americano e o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras. E Trump volta a vincular taxa a processo do golpe. Em carta a Bolsonaro, Trump cita a censura e diz ter esperança de que Brasil mudará de rumo. Também temos aqui uma entrevista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na editoria de Economia. E ele disse o seguinte: "Nem trabalho com a hipótese de a gente não superar esse negócio. Para o ministro, a taxa de 50% imposta por Donald Trump não faz sentido econômico. Qual é o sentido de taxar suco, café? Vão encarecer o café da manhã do americano", disse. E segundo ele, os Estados Unidos deviam estar copiando o Pix e não se incomodando. Agora, na editoria de política, temos um caso de investigação sobre as emendas. A Polícia Federal flagra dinheiro escondido em sapatos de primo de deputado.
Agora falando sobre as potências europeias, a Alemanha e Reino Unido fazem primeiro pacto de defesa após a Segunda Guerra. E na economia, sobre petróleo, a Petrobras avalia a volta à distribuição de combustíveis. E também temos como destaque na capa, dizendo que fertilização usa DNA de 3 pais para livrar crianças de doenças hereditárias. 8 bebês, filhos de mulheres com mutações genéticas hereditárias, nasceram saudáveis lá no Reino Unido. Na área de legislação ambiental, o novo licenciamento reduz a atuação de estados e deve ter judicialização. Defensores da lei aprovada ontem destacam redução de burocracia. Críticos veem ameaça ao meio ambiente. E por último, um destaque para o STJ, dizendo que a Polícia Federal vê indício de elo de empresário investigado com ministros do Superior Tribunal de Justiça. A apuração sobre suspeita de venda de decisões no tribunal identificou indícios da existência de vínculos de Haroldo Augusto Filho com, pelo menos, 2 ministros da Corte. O magistrado usou a aeronave que teria sido oferecida pelo empresário e o outro também participou de evento com patrocínio desse empresário chamado Haroldo Filho. Já no jornal O Globo desta sexta-feira, no alto da capa, temos um destaque falando sobre o Rio de Janeiro. Manto branco sobre a cidade. O longo período sem vento dificulta que a umidade se dissipe e fez florescer uma densa névoa que encobriu parte da Zona Sul na manhã de ontem, transformando a paisagem numa pintura, e não há previsão de chuva para o fim de semana. E a manchete de hoje é para a preservação ameaçada, dizendo que a divisão no governo pressiona Lula em sanção de lei que reduz a proteção ambiental. Crítica da medida, Marina Silva vai propor que presidente vete ao menos trechos do texto aprovado pelo Congresso. Após o Congresso aprovar, com a votação na Câmara, já na madrugada de ontem, um novo modelo de licenciamento ambiental num projeto que desmonta boa parte das regras de preservação, o presidente Lula enfrentará pressão no próprio governo para decidir se faz vetos ao texto. E o Planalto tenta ganhar tempo, negociando com o Legislativo, para que o texto só seja remetido ao Executivo após o recesso parlamentar. E ambientalistas têm feito críticas duras à nova lei. A ministra Marina Silva vai levar a Lula uma série de sugestões de trechos a serem vetados. E há, contudo, ala do governo favorável à medida, da qual fazem parte, por exemplo, os ministros Renan Filho, Carlos Fávaro e Alexandre Silveira. Inclusive, o editorial do jornal Globo é justamente sobre esse assunto, dizendo o seguinte: Lula precisa vetar trechos do PL do licenciamento. E falando sobre política, um pé de meia com recheio de emendas. Operação da Polícia Federal para apurar desvios de emendas parlamentares flagrou R$10 mil em sapatos, como nós podemos ver nesta imagem, de vereador primo de Elmar Nascimento. Irmão do deputado também foi alvo da investigação da Polícia Federal. E o próximo assunto, falando agora sobre economia, o presidente aponta a chantagem de Trump e fala em taxar Big Techs. Em discurso em rede nacional de televisão, Lula criticou o tarifaço e falou em taxar as Big Techs. O brasileiro deu entrevista à CNN dos Estados Unidos, dizendo que Trump quer ser imperador do mundo. E a porta-voz da Casa Branca respondeu com críticas ao Brasil. E o presidente dos Estados Unidos
renova apoio a Bolsonaro, chamado de traidor da pátria por Lula. Em carta endereçada ao ex-presidente, Trump volta a fazer pressão contra o judiciário brasileiro. E Lula critica políticos brasileiros que apoiam o tarifaço. E sobre a economia vizinha, a Agência de Classificação de Risco sobe nota da Argentina. Na editoria de saúde, temos aqui um caso de sobrevivente do câncer. Tem sido muito difícil, mas foi ótimo poder ver o outro lado. O hematologista Wanderson Rocha, habituado a casos oncológicos, conta como lida com o próprio câncer. E ele disse o seguinte na entrevista: o que eu falava para os meus pacientes não era o que eu queria ouvir na minha vez. E como destaque do segundo caderno, Loucos pela Fama, mais um mercado a explorar. De olho na ânsia por atenção, aplicativos e games simulam que o usuário é uma celebridade com milhões de seguidores. Eles oferecem dopamina que gera dependência, diz consultor. E lá no Rio de Janeiro, OVNI invasor de domicílio na Glória. O morador do bairro foi acordado de madrugada por um drone dentro de seu apartamento e agora tenta desvendar esse mistério. E o síndico espalhou alertas pelo prédio. Na editoria internacional, ataque em Gaza mata 3 e fere padre amigo de Papa Francisco. O bombardeio do único templo católico do enclave matou 3 e feriu pároco argentino. E Israel se desculpou. E por último, temos aqui uma entrevista com o ministro norueguês Asmund Aukrust. Precisamos de todos a bordo. O ministro elogia a redução do desmatamento na Amazônia e faz apelo global pelo multilateralismo. Já no Correio Brasiliense, desta sexta-feira, temos aqui a nossa manchete para a política nacional, dizendo que na televisão, Lula fala em traidores da pátria. Numa maratona, em reação às sanções tarifárias e às críticas feitas ao país por Donald Trump, o presidente brasileiro deu entrevista à TV dos Estados Unidos, falou no Congresso da ONU e, à noite, fez pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Lula afirmou que a taxa de 50% é chantagem inaceitável e que sempre esteve aberto ao diálogo. E o chefe do Planalto também chamou os políticos brasileiros que apoiam Trump de traidores da pátria. E o petista reforçou a intenção de tributar e regular as chamadas Big Techs. E Bolsonaro recebe carta e quer negociar. E um destaque de capa é dizendo que os Estados Unidos farão novas sanções comerciais. E a nossa manchete: projeto ambiental divide o Brasil há 4 meses da COP30. Aprovado pela Câmara dos Deputados com uma votação expressiva, 267 a favor e 116 contra, mas numa sessão tumultuada e sob fortes críticas, o projeto de lei 2159 de 2021, que muda regras e flexibiliza o licenciamento ambiental, está nas mãos do presidente Lula para a sanção. A polêmica, no entanto, vai crescer nos próximos dias. Ambientalistas e parlamentares dos partidos de esquerda chamam a proposta de PL da devastação e acusam retrocessos na legislação para proteger o meio ambiente, justamente no ano em que o Brasil vai receber a Conferência Mundial do Clima, a COP30, em novembro, na cidade de Belém. No entanto, derrubar um eventual veto ao PL é extremamente difícil, porque, além dos partidos de direita no Congresso, legendas do Centrão, a maioria, com ministérios no governo, votaram favoravelmente. E os ministros de Lula apoiam o projeto e a ministra Marina Silva resiste.
E os ambientalistas também condenam e o setor produtivo apoia. E falando ainda sobre política, Dino cobra a bancada do Distrito Federal por emendas. O ministro do Supremo pede explicação dos repasses de 53,3 milhões feitos por 5 parlamentares à Associação Moriá. E somente Fred Linhares indicou 27 milhões de reais. No destaque internacional católicos sob fogo. Ataque de Israel à única igreja de Gaza mata 3 e fere 9 pessoas, incluindo o padre Gabriel Romanelli. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, o padre ferido durante o ataque de Israel à igreja. Também temos próximo destaque para uma homenagem. Francisco de Sales, 50 anos de Correio. Pioneiro nas mudanças tecnológicas, o chefe da impressão foi homenageado. O presidente do Correio, Guilherme Machado, parabenizou Francisco numa festa que contou com funcionários, amigos e familiares também. Na editoria de cidades, retirada em área invadida. Ação do Distrito Federal Legal cumpre decisão da Justiça para desocupar terrenos em sol nascente e os moradores da região reagem a essa retirada. Também temos uma entrevista em destaque. Solidão muda o cérebro com a ajuda das redes. A OMS alerta que isolamento tem efeito no corpo similar ao do cigarro e acomete cada vez mais pessoas, sobretudo os jovens. Ao CB.Saúde, o doutor em neurologia Leandro Freitas explica que a falta de interação reduz estímulos cerebrais importantes, aumentando, por exemplo, o risco de Alzheimer. E os contatos virtuais pioram esse quadro. Já no caderno Divirta-se Mais, do Correio Brasiliense nesta sexta-feira, fim de semana agitado. A multiartista Ava Rocha se apresenta com o espetáculo Femme Frame, que une rock com poesia. E também na cidade, Silvia Machete canta músicas do álbum Invisible Woman. E Otto traz novo show para o Infino. E por último, na editoria de cidades, vai começar a festa. A nova edição do Capital Moto Week vai receber 800 mil pessoas em 10 dias de evento. E a infraestrutura está quase pronta para 107 shows de bandas de rock nacionais e internacionais, como os Paralamas do Sucesso. Como podemos ver na imagem em destaque. Agora, no jornal cearense O Povo, desta sexta, a manchete é sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, a escalada das tensões. Lula diz que Trump não é imperador do mundo e Casa Branca responde ao presidente, diz que vai cobrar imposto de empresas americanas digitais. Como o confronto com Trump melhorou a imagem de Lula, são alguns dos destaques. E em cidades, preso o chefe de facção que ordenava ataques a empresas de internet lá no Pirambu. Na economia, dizendo que ordem de serviço para a VLT Castelão será assinada em 25 de julho, diz Eumano. E no Comes e Bebes, bares de Fortaleza investem com drinks em lata como opção para quem quer praticidade. Na editoria de esportes, o novo técnico do Fortaleza, Renato Paiva, chega prometendo escrever a própria história. No caderno de cidades, espaço para pedestres é removido da Floriano Peixoto e requalificação da Praça do Ferreira. E por último, sobre política, Congresso reduz exigências
para licenças ambientais. Já no valor econômico desta sexta, no alto da capa, temos aqui 3 destaques. O primeiro, a mesa com valor. Feminista e defensora da sustentabilidade, a chefe Bel Coelho prepara livro e filme sobre os biomas brasileiros. E o próximo assunto é para a literatura, dizendo que os livros resgatam os anos de ouro da crônica brasileira e mostram como novos autores retratam nossos tempos. E para o comércio exterior, coordenado pelo economista Daniel Glazer, livro aponta caminhos para a abertura comercial do Brasil. E a manchete desta sexta do Valor é para o comércio internacional. Companhias consideram ir à justiça contra a tarifa de Trump. Governo brasileiro vê movimentações de grandes grupos nacionais e dos Estados Unidos para tentar barrar a medida em cortes americanas. Diante da iminente taxação dos produtos nacionais em 50% pelos Estados Unidos, o governo brasileiro trabalha com o cenário de que empresas americanas e brasileiras vão judicializar a decisão. Segundo interlocutores, o Planalto vê sinais de movimentação de grandes empresários e conglomerados para barrar o tarifaço nas cortes americanas. Sob a alegação de não haver precedente econômico que justifique essa ação. E, ao mesmo tempo, há uma corrida de empresas do Brasil às bancas de advocacia, em busca de medidas protetivas no caso de a tarifa ser aplicada. E escritórios ouvidos pelo jornal Valor relatam temor de quebras de contratos, inclusive com parceiros nacionais e endividamento. Há consultas, por exemplo, de exportadores que serão imediatamente afetados se a tarifa entrar em vigor. E a empresa, com receio de medidas de retaliação do governo brasileiro aos americanos, caso as negociações por vias diplomáticas não tenham efeito. E a procura pelos escritórios ocorre em vários setores, do agro e siderurgia a farmacêuticas, empresas de tecnologia, serviços e alimentação, como redes de fast food. E aqui temos as aspas do advogado Tiago Conde. O ambiente é de cautela, monitoramento intenso e preparação para disputas jurídicas tanto em tribunais nacionais quanto em arbitragens internacionais ou fóruns da OMC. E ontem, o presidente Lula afirmou que vai cobrar imposto das empresas americanas digitais em resposta à taxação. Porém, reiterou que o governo tem disposição para negociar e acredita em um acordo. E um dos focos de preocupação das empresas, que pode se transformar em briga judicial, envolve exportador com contrato, no caso, de antecipação de câmbio com bancos. O temor é o de que haja o cancelamento de pedidos, com risco de a empresa ficar com o produto estocado e não ter como pagar a dívida, e abre aspas. Não temos nenhuma posição da justiça brasileira sobre isso. Fecha aspas, diz o advogado Júlio Garcia Moraes, que tem um cliente do setor de siderurgia nessa situação. E há ainda um volume grande de consultas sobre eventual imposição de tarifa sobre produtos americanos. E falando ainda sobre a política nacional, o Congresso usa pauta e reage a IOF e veto. A decisão do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o decreto do Executivo que aumentou alíquotas do imposto sobre operações financeiras, e o veto do presidente Lula ao projeto, que eleva o número de deputados de 513 para 531, ampliaram o conflito entre o Planalto e o Congresso.
E em resposta, o presidente da Câmara, Hugo Mota, avançou com a agenda da bancada ruralista, afrouxando a lei de licenciamento ambiental e destinando 30 bilhões de reais à renegociação de dívidas agrícolas. E já no Senado, o presidente Davi Alcolumbre adiou a conclusão da votação da PEC dos precatórios, que retira 12,4 bilhões do limite de gastos. E o próximo destaque: licenciamento foi decepado, afirma a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre a aprovação pelo Congresso do projeto que afrouxa as regras do licenciamento. E ela cita prejuízos de natureza jurídica, ambiental, econômica e social com as mudanças, que além de problemas internos poderá dificultar o andamento do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E ela destacou o seguinte: o tempo todo, neste processo, a questão ambiental foi uma cláusula fundamental. E ainda ela disse que o governo está vendo os meios jurídicos e de mérito para preservar o licenciamento. O governo tem seus dispositivos, que é a forma do veto. E para a ministra, porém, não basta fazer vetos, porque as mudanças são tão amplas que exigem uma reestruturação do sistema de licenciamento. E há que se trabalhar o que vai ser posto no lugar. Também temos outras aspas da Marina Silva, dizendo que a mudança desmonta de tal maneira a estrutura de licenciamento que não basta fazer vetos. Não vai se resolver isso pontualmente. E o próximo assunto: Lula lidera cenários de primeiro e segundo turnos, mostra pesquisa. Na primeira pesquisa eleitoral, após o tarifaço de Donald Trump sobre as exportações brasileiras, o presidente Lula lidera a disputa pelo Planalto em 2026, nos cenários de primeiro turno contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de acordo com a pesquisa Genial Quest. Em eventual segundo turno, Lula ficaria em empate técnico, no limite da margem de erro, com Tarcísio, e venceria os 3 nomes do PL. E para Felipe Nunes, o diretor da Quest, a pesquisa reflete a tendência de fortalecimento do presidente e um desgaste da direita após o tarifaço de Trump. E ontem, em pronunciamento de rádio e televisão, Lula acusou os Estados Unidos de praticarem uma chantagem inaceitável na forma de ameaças às instituições brasileiras. E o Tesouro deve manter nova estratégia de gestão da dívida. Após um primeiro semestre marcado por forte volume de emissões de títulos, o Tesouro Nacional deve manter a postura agressiva nos próximos meses, com foco em reforçar o caixa antes da esperada volatilidade a ser trazida pelas eleições de 2026, além de expressivos vencimentos programados para 2027. E analistas esperam que a estratégia se mantenha mesmo com custos mais elevados e o risco de uma menor demanda dos investidores. E além do aumento de 17,3% nas emissões na primeira metade do ano, com 930,2 bilhões de reais, o Tesouro mudou sua estratégia ao acelerar a colocação de papéis prefixados e atrelados à inflação, reduzindo a fatia dos que seguem a Selic. E abre aspas, o Tesouro está tentando aumentar o seu colchão de liquidez para cobrir obrigações de curto prazo, para virar o ano em posição mais confortável, diz John King, da XP Asset. E por último, como destaque, mover negociações na Motiva. Os herdeiros da Camargo Corrêa
reunidos no grupo Mover Participações, avançaram nas negociações para vender a fatia que a holding detém na Motiva, ex-CCR, para o Bradesco. E a participação de 14,86% é avaliada em quase 4 bilhões de reais. Segundo fontes, os herdeiros querem parte em dinheiro. E as empresas não se manifestaram sobre esse caso. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques pelo site do Jornal Globo. Logo no início, nós temos aqui o assunto, que é para o resultado da pesquisa Genial Quest. Lula mantém vantagem sobre cotados para representar a direita em cenários para 2026. Pesquisa aponta que reação na popularidade do governo teve impacto nas intenções de voto, mas a maioria dos brasileiros ainda é contra a tentativa de reeleição do petista. E em cenários de segundo turno testados pelo Instituto contra os principais cotados à disputa, o petista agora se mantém em situação de empate técnico apenas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas no limite da margem de erro. Se a eleição fosse hoje, o petista teria 41% dos votos, contra 37% do rival. O governador tinha 40% menções em maio e, portanto, oscilou para baixo, enquanto Lula aparecia com resultado idêntico ao medido este mês. E de acordo ainda com a pesquisa, Lula supera Michele Bolsonaro na pesquisa ao manter 43% das intenções de voto contra uma oscilação negativa de 3 pontos da ex-primeira-dama. E o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, pouco mudou os patamares de intenção de voto na simulação contra o atual presidente. Ele teria hoje 33% de apoio contra 43% do petista. E ainda sobre a pesquisa, 1/3 dos bolsonaristas prefere Michele como opção a Bolsonaro. Eduardo soma 22% e Tarcísio 20%. Com pontuação distante, aparecem em seguida o empresário Pablo Marçal, com 10%, além dos governadores Romeu Zema e Ratinho Júnior, com 3% cada. E na política, após o tarifaço de Trump, Lula muda a rota após embate com o presidente dos Estados Unidos, reforça a soberania nacional em mais viagens pelo país e vai reduzir agendas no exterior. O presidente estará em Goiás e na Bahia nesta quinta. E o roteiro na sexta-feira será aqui no estado do Ceará. E enquanto reforça discurso de soberania nacional frente ao tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, o presidente Lula vai mudar o perfil da sua agenda no segundo semestre deste ano. No Palácio do Planalto, a orientação é que ele passe o máximo de tempo possível no país e reduza apenas ao essencial os roteiros internacionais. E a estratégia, que já havia sido delineada antes da sobretaxa de 50% imposta pelo presidente norte-americano, ganhou tração após o anúncio e será colocada na rua a partir de agora. Entre quinta e sexta, Lula percorrerá 3 estados. Hoje, participará do Congresso Nacional da UNE na Universidade Federal de Goiás, lá em Goiânia. Ao discursar ao lado de ministros e parlamentares de esquerda, reforçará
o atual mote do governo, de que o Brasil é dos brasileiros, e reforçará a importância de taxar os mais ricos para investir na educação. Já neste carrossel de imagens, projeto Aquários, OSB recebe Isa, Martinho da Vila, Roberta Miranda e Chico César em um show gratuito. E sobre suporte genuíno às 6 frases que não devem ser ditas a alguém que está de luto. E Anselmo Góes escreve o seguinte texto: agora é lei. Clube de Regatas do Flamengo é patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. E na mira, lojistas da 25 de março reagem após virarem alvo de Trump. E os lojistas disseram o seguinte: não é ele quem manda aqui. E na seção Sonhos Desfeitos, se for pega pela imigração, corre o risco de ninguém saber. Diz brasileira de 61 anos de idade que vive sem documentos nos Estados Unidos. Agora, na política nacional, também temos aqui um assunto dizendo que a Câmara aprova projeto que flexibiliza licenciamento ambiental. A proposta permite que empresas com potencial poluidor ou de degradação ambiental façam uma autodeclaração de licenciamento. E o avanço desse projeto representa uma derrota para a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e também para parlamentares e para a base ideológica mais à esquerda do governo, que apontam retrocessos ambientais. E os parlamentares contrários ao texto reclamaram da aprovação e chamaram a atenção para o fato de a votação ter sido feita em sessão remota e durante tarde da noite, adentrando a madrugada. E sobre encruzilhada, partidos do Centrão evitam se comprometer com mudança que salvaria mandato de Eduardo Bolsonaro. Os bolsonaristas tentam mudar o regimento da Câmara, porém, dirigentes partidários criticam Eduardo por embate com Tarcísio de Freitas. E Guga Chakra escreve: o irracional jogo de Trump com o Brasil. E o próximo assunto, ainda falando na política, após Lula vetar aumento no número de deputados, Câmara aprova projeto com impacto de 30 bilhões e governistas reclamam de bomba e quebra de acordo. Líder do governo reclamou de quebra de acordo e Hugo Mota atuou para ampliar ainda mais o alcance do projeto. E pesquisas internas e cálculo político levaram Lula a vetar a ampliação da Câmara dos Deputados. Parte dos aliados defendia que o Planalto se abstivesse e deixasse o Congresso promulgar a proposta. E um texto dessa matéria diz que as pesquisas internas que circularam entre interlocutores apontavam que a maioria da população era contra o aumento de cadeiras na Câmara, o que consolidou a avaliação no Planalto de que se tratava de uma pauta segura para o presidente. E o veto, nesse contexto, permitiria a Lula se alinhar ao discurso de responsabilidade fiscal, área em que a gestão costuma receber críticas sem sofrer desgaste popular. Também temos dizendo que sobre verba pública, que a Polícia Federal faz operação para investigar 85,7 milhões em desvio de emenda parlamentar e mira em irmão de deputado da Bahia. A investigação aponta que o núcleo investigativo atuou na manipulação de licitações e desvios de emendas parlamentares destinadas ao município de Campo Formoso, na Bahia. Próximo destaque na área da economia: avaliação, contrato temporário e revisão de carreiras. Veja detalhes da proposta de reforma administrativa. Relator acredita em aprovação este ano e, de acordo com os especialistas, propostas são fundamentais.
Anulação de decisões da Lava Jato contra Youssef pode levar a nova leva de pedidos ao STF. Ainda no site do jornal o Globo, uma estreia no Globoplay que está em destaque, do Chorou de Chaves, a roupa do seu Madruga. Saiba o que mudou desde o primeiro episódio da série mexicana. Na área da tecnologia, a OpenAI vai permitir que usuários comprem produtos na plataforma, diz a FT. E atualmente, a empresa já lista links de varejistas com ofertas. E a ideia é integrar um sistema de pagamento para viabilizar a compra no próprio chat. Startup receberia uma comissão por essas vendas. Aluguel corporativo em São Paulo bate recorde e nem a enxurrada de novas lajes freia preços. Já na editoria internacional, a filha de desafeto de Trump, promotora dos casos Epstein-Diddy, é demitida nos Estados Unidos. Corte da profissional veterana levanta especulações de bode expiatório em meio a uma ofensiva do governo americano para conter esse escândalo. E aqui nesta imagem nós temos Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Ele esteve em festas com Jeffrey Epstein, como nós podemos ver aqui nesta foto. Portugal reteve e ameaçou tirar filho de brasileira se eles continuassem no país. Morri de medo quando colocaram tornozeleira na perna dele, disse Larissa Martins, afirmando ter sido enganada pela proteção de menores, que manteve bebê em hospitais. A brasileira Larissa Aparecida Martins contou ao Portugal Giro que seu filho de 1 ano e meio foi retido em 2 hospitais públicos portugueses por 20 dias, entre 21 de junho e 11 de julho. Ambos só saíram quando ela, grávida de 2 meses, cumpriu o ultimato e apresentou a passagem de volta ao Brasil. Em entrevista, Larissa disse ter sido enganada ao assinar o documento das comissões de proteção de crianças e jovens que ameaçaram entregar a criança para adoção. E a Larissa disse o seguinte, já aqui no Brasil: ameaçaram entregar para uma família se ela não apresentasse a passagem de volta. Ela disse que ficou com muito medo de perder o seu filho, totalmente sequestrada. E ainda na área da economia, que é nosso próximo assunto em destaque no site, é dizendo que em meio a esse tarefaço de Trump, exportações do Brasil para a China têm maior queda em 10 anos. Queda no valor das commodities, que são os principais itens vendidos para o país asiático, e busca dos chineses por diversificação de parceiros, explicam o recuo. E as importações batem recorde. E Trump quer mudar a receita tradicional da Coca-Cola vendida nos Estados Unidos. Proposta pode reacender disputa entre os empresários e produtores agrícolas do milho e do açúcar. O presidente Donald Trump afirmou nesta semana que a Coca-Cola supostamente concordou em substituir o xarope de milho por açúcar de cana em suas bebidas vendidas no mercado americano. E a sua declaração foi feita numa rede social liderada junto com o secretário de Saúde, o Robert Kennedy Jr. Ele disse o seguinte: tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar da cana de verdade na Coca nos Estados Unidos. E eles concordaram em fazer isso, escreveu Donald Trump. E ele complementa dizendo que gostaria de agradecer a todos aqueles em posição de autoridade na Coca-Cola. Porém, a empresa evitou confirmar a mudança na fórmula. Em nota, a Coca-Cola disse apenas que agradece o entusiasmo do presidente Trump e prometeu compartilhar mais detalhes sobre novas ofertas inovadoras em breve. E aqui nos explica que atualmente as versões da Coca-Cola vendidas nos Estados Unidos
são adoçadas com xarope de milho, um ingrediente mais barato e amplamente usado na indústria de alimentos. Em outros mercados, como aqui também no nosso país, México e Reino Unido, a companhia já utiliza açúcar de cana ou de beterraba. Já agora no Rio de Janeiro, condomínio abandonado há décadas em Jacarepaguá está afundando e é usado para a desova de corpos, dizem moradores de Rio das Pedras. Prédios do que seria um mega residencial da Delfim Imobiliária, como nós podemos ver aqui o conjunto residencial em destaque no site, ficaram inacabados após a falência da construtora e 15 prédios chegaram a ser construídos e estão abandonados na região lá do Rio de Janeiro. Na economia, o ministro Alexandre de Moraes mantém decreto do IOF do governo, porém, revoga a cobrança sobre risco sacado. O ministro do STF tomou decisão após partes não chegarem a acordo durante a audiência. E Lauro Jardim escreve o seguinte texto: encarregado de negócios dos Estados Unidos admite adiamento da data de início do tarifaço. Também temos aqui o próximo texto: contagem regressiva para a prisão de Bolsonaro. E na área da economia, porque o Pix entrou na mira de Trump. Meio de pagamento lançado no governo Bolsonaro facilita transações financeiras. Modelo semelhante adotado na Indonésia também foi alvo de críticas nas negociações comerciais com os Estados Unidos. E sobre os agentes de imigração, ninguém está a salvo. Irlandês que excedeu visto de turismo por 3 dias passou meses preso nos Estados Unidos. O Thomas, de 35, tinha ido visitar a família da namorada, que mora no estado da Geórgia, mas foi impedido por motivos de saúde de pegar o voo de volta para casa e acabou sendo levado por agentes de imigração. E na política nacional, com polêmicas dentro e fora da Prefeitura de São Paulo, o vice Melo Araújo pode ser obstáculo a planos eleitorais de Nunes. Visto como pouco hábil politicamente, o indicado pelo ex-presidente Bolsonaro disse que vai continuar cobrando diretamente secretários. Quando eu questiono, é porque tem algo que não está funcionando. Aqui podemos ver o prefeito Ricardo Nunes à esquerda e o seu vice, o coronel Ricardo Melo Araújo, durante campanha. E na economia, o governo corre contra o tempo para escapar do cerco de Trump às informações brasileiras. O encontro da quarta contou com a presença dos Ministérios da Fazenda, Relações Exteriores e Secretaria de Comunicação. Agora na editoria do Rio. Atentados a bicheiros. Porque a Barra da Tijuca é cenário frequente das emboscadas e um pesquisador vai explicar o motivo. Geografia da região e os gostos da nova geração de banqueiros ajudam a explicar esse fenômeno. Diz pesquisador que estuda a atividade há 15 anos. E de acordo com Rômulo Labronice, pesquisador do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, lá da Universidade Federal Fluminense, e também estudioso do jogo do bicho desde 2010, o primeiro fator para explicar o fenômeno é a própria geografia da Barra da Tijuca, marcada por grandes avenidas e vias largas que favorecem a fuga após os atentados. E aqui ele explica também que a forte presença de contraventores nessa área, onde muitos optaram por residir ou fazer atividades do dia a dia, como exercícios físicos ou compras, também contribuem para a frequência com que são alvejados por inimigos no bairro. E o pesquisador Rômulo explica também que essas emboscadas costumam acontecer justamente neste momento, quando eles estão fazendo atividades de rotina.
E Anselmo Góes escreve também o seguinte texto: o Ministério Público Federal pede paralisação imediata de obra em condomínio de luxo na Joatinga. Construção da casa de 4 andares em Costa Tombada não tem a autorização do IPHAN. E sobre o metrô, problemas na sinalização causa intervalos irregulares e o serviço foi normalizado de acordo com a concessionária. E na Zona Oeste, ainda falando sobre o Rio de Janeiro, condomínio abandonado em Jacarepaguá e usado para a desova de corpos já foi alvo de operações da polícia. Como nós vimos anteriormente, uma mesma matéria. E aqui também está dizendo que em 2023, 3 cadáveres foram localizados no terreno por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Já na seção Rio Show sobre cinemas, Smurfs, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e um documentário sobre Cazuza, as estreias e os filmes que estão em cartaz. Projeto Aquários, 90 Festival, Belo, Marina Lima e os shows da semana. Também temos aqui em evento Cia Débora Coker, Globo Experience, Festival Arranque no CCBB, um programa para cada dia da semana. Já em cultura e entretenimento, o Tiaguinho repassa a trajetória da Tardezinha, que completa 10 anos e vive a expectativa da paternidade pela primeira vez. Ele fala que é uma ansiedade boa. O cantor, que tem 42 anos, volta ao Brasil com um evento após um turnê na Europa. E Cláudio Lins fala de história de amor, de espetáculo musical e dos projetos com os pais, Ivan e Lucinha Lins. Ticiane Pinheiro se derrete por Rafa Justus em Miami e os fãs elogiam o visual. Dizem que ela é estilosa como a sua mãe. Já na área de saúde, entende a doença grave e fatal de Joe Frost, a Super Nanny, que a obriga a carregar uma injeção de adrenalina. A britânica afirma que já passou por diversos momentos de quase morte. E ainda na editoria de saúde, temos um destaque para um grande avanço. Bebês de 3 pais. Nova técnica de fertilização in vitro é capaz de evitar doenças genéticas graves. E essa descoberta foi celebrada como um grande avanço na redução da transmissão de doenças incapacitantes ou também fatais. E sobre procedimento, Botox com naturalidade. Especialistas explicam como evitar o efeito congelado. Procedimento que já foi sinônimo de exagero e artificialidade, o Botox agora ganha nova reputação como ferramenta de rejuvenescimento natural e expressão preservada. Já como destaques na editoria de esportes do site do Jornal Globo, destaques de Fluminense e Cruzeiro, Fábio e Cássio protagonizam um duelo tira-teima de goleiros veteranos. Ambos construíram idolatria em seus ex-clubes, mas foram preteridos e agora criam identificações nas equipes carioca e mineira. E falando sobre futebol, o Brasileirão 2025 tem média de uma demissão de técnico a cada rodada. Mais da metade dos clubes da Série A já trocaram de comando técnico antes mesmo da metade do campeonato. Aqui nós temos o Vojvoda, que comandou Fortaleza por 4 anos. E sobre um caso de tragédia. Promessa do ciclismo italiano morre aos 17 anos após acidente a 70 km por hora no Giro del Valle d'Aosta. Samuele, que está na imagem, caiu em alta velocidade durante a primeira etapa da tradicional prova juvenil, lá na Itália. E no vôlei, a lesão no menisco afeta Ana Cristina do Mundial Feminino em agosto.
e a sua recuperação deve durar até 4 meses. Jogadora do Brasil foi submetida a procedimento para reparar a lesão e só deve voltar às quadras em até 4 meses. Já na editoria de negócios, mudança em precatórios pode abrir 12 bilhões de reais em espaço para gastos em 2026. O trecho foi incluído em um dispositivo que propõe um novo cálculo para a regra de despesas do arcabouço. E sobre métodos de pagamento, na mira de Trump, o Pix deve ter função crédito em setembro. O Banco Central também está desenvolvendo o uso do Pix como garantia para empréstimos de pequenos negócios. E a vitória parcial do governo sobre a alta do IOF resolve o desequilíbrio fiscal? E os economistas respondem. O ministro do Supremo Tribunal Federal tomou decisão após tentativa frustrada de conciliação entre executivo e legislativo. E ele validou o decreto de Lula que aumenta o imposto, mas deixou fora antecipação de valores a fornecedores. E no Valor Invest desta quinta-feira, pulou fora dos multimercados, perdeu reação de até 71% no primeiro semestre. E na média, a categoria de fundos bateu o CDI na primeira metade de 2025. E o caminho? Um surpreendente otimismo. Como destaque internacional, após a escalada de Israel contra Damasco, Síria retira tropas de Ceida e diz querer evitar guerra aberta. Presidente sírio disse escolher o bem-estar da população acima do caos e da destruição. Bombardeios israelenses contra edifícios do governo deixaram 3 mortos. E ainda para a guerra no Oriente Médio, um ataque contra a única igreja católica de Gaza deixa vários feridos. A informação foi divulgada pelo Patriarcado Latino de Jerusalém. Inclusive, a gente pode ver o momento que uma coluna de fumaça surge após o bombardeio israelense contra o sul da faixa de Gaza. E ainda mais uma tragédia. Vídeos mostram um incêndio que matou ao menos 61 pessoas em shopping lá no Iraque. As autoridades abriram uma investigação para esclarecer as causas. E a maioria das pessoas que morreram foi por conta da asfixia dentro dos banheiros. E também, Senado americano, agora o próximo destaque na editoria internacional, diz que o Senado americano aprova 50 bilhões em cortes propostos por Elon Musk. As medidas de corte enfrentaram resistências nos 2 partidos, mas finalmente o Senado, de maioria republicana, aprovou o pacote. Agora, sobre variedades, temos aqui um destaque para a vida secreta na floresta. A polícia indiana descobre mulher russa vivendo em caverna com 2 filhas pequenas. Autoridades disseram que ela passou anos no país em busca de espiritualidade e convivência com a natureza. Porém, ela corre o risco de ser deportada por ultrapassar o prazo do visto para o país. E no meio ambiente, uma sucuri é filmada enquanto devora capivara em rio, lá no Mato Grosso do Sul. E esse momento viralizou nas redes sociais, que foi registrado por um guia de turismo que passava pelo local com uma família de visitantes. Agora sobre a astronomia, como nasce um sistema solar. Flagra inédito de nova formação planetária joga luz sobre a origem da Terra. E a imagem aponta processo em andamento ao redor da estrela bebê, a 1.300 anos-luz da Terra. E um estudo sugere que substância alucinógena encontrada em cogumelos mágicos pode ter efeito anti-envelhecimento. E nos últimos anos, a psilocibina tem sido estudada por seu potencial terapêutico no tratamento de ansiedade, depressão e doenças neurodegenerativas, como o próprio Alzheimer.
Agora, antes de darmos continuidade, desta vez no site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade, agora no site do Correio, temos aqui a nossa primeira matéria, que é para a pesquisa Genial Quest. Lula segue como favorito para 2026 em todos os cenários. O presidente lidera a pesquisa com 41% a 43% das intenções de voto em um eventual segundo turno e, além disso, amplia a vantagem sobre os seus rivais. O Correio também nos traz na área da economia sobre a tributação, dizendo que Alexandre de Moraes restabelece decreto com aumento do IOF. Decisão ocorre após nenhuma das partes ceder na audiência de conciliação. Ministro revogou cobrança sobre risco sacado. E na Câmara dos Deputados, deputado estrangeiro e cosplay. PL da devastação é marcado por briga. Célia Chacriabá chamou Kim Kataguiri de deputado estrangeiro e reborn. E na sequência, parlamentar se referiu à deputada com o termo cosplay. E a Marina Silva disse o seguinte: fere de morte o licenciamento ambiental. E o PL da devastação é aprovado em meio a bate-boca e tumulto na Câmara. Na Europa, Portugal endurece lei de imigração que pode afetar brasileiros. O parlamento aprova legislação que dificulta a reunião das famílias e condiciona documento de procura por trabalho a profissionais altamente qualificados. E Trump deu a Lula uma bandeira: o Pix é nosso. Nos Estados Unidos, Trump quer mudar a receita da Coca-Cola nos Estados Unidos. E para o Reino Unido, o governo britânico reduzirá a idade de voto para 16 anos. E também temos uma homenagem: morre a cantora de Pretty Little Baby, aos 87 anos de idade. E um destaque no esporte, lá no Distrito Federal, Marotinha 2025. As inscrições estão abertas para participar da corrida voltada para as crianças na região do Distrito Federal. E na previsão do tempo seco continua nesta quinta com umidade a 25% em todo o Distrito Federal. Mãe e filha são presas após golpe de 500 mil em 6 produtores rurais. E no Reino Unido, os bebês com DNA de 3 pais nascidos sem doença hereditária. Na faixa de Gaza, 2 pessoas morrem em ataque de Israel contra a única igreja católica de Gaza. O Papa Leão XIV declarou que está profundamente triste pelo ataque à Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza. E aqui nesta imagem temos palestinos feridos em um ataque israelense à igreja chamada Sagrada Família e recebem tratamento no Hospital Árabe Ali, também conhecido como Batista, na cidade de Gaza, no dia 17 de julho de 2025. E lá em Minas Gerais, Ubá, o que está por trás da capital das plásticas, que oferece cirurgias a preços imbatíveis.
cidade, lá em Minas Gerais, atrai pessoas em busca de cirurgias plásticas mais baratas, mas especialistas advertem sobre cuidados a se considerar na hora de escolher os médicos. E mais uma vez, como vimos anteriormente, um incêndio em shopping deixa mais de 60 mortos lá no Iraque. E na astronomia, os astrônomos desvendam o nascimento de um sistema solar. Agora sobre furto. Cerca de 2.000 brasilienses foram flagrados fazendo gato na rede elétrica do Distrito Federal. Neoenergia revela que a descoberta dos gatos e a regularização resultaram em um resgate de 2,8 milhões de ICMS que deixariam de ser arrecadados com furto de energia. E em cidades, uma adolescente ameaçada com arma após excursão em Ceilândia. E um carro capota e atinge poste em avenida de Samambaia do Sul. E sobre crime, trio é preso com 6 quilogramas de drogas durante operação policial em Braslândia. E no entorno do Distrito Federal, pastor é acusado de estuprar virtualmente de menina de 13 anos, inclusive ele foi preso. Gilvan Gonçalves dos Santos, de 55, foi encontrado em uma kitnet em Lusiânia, Goiás. E o pastor não resistiu à prisão. E sobre o tráfico internacional, os brasiliense, suspeita de chefiar tráfico internacional de mulheres, é presa. E a investigada, que nasceu no Distrito Federal, é apontada como chefe de uma rede que aliciava brasileiras para exploração sexual na Europa. O esquema fez vítimas no Distrito Federal e essas vítimas eram atraídas com promessas de altos ganhos, passagens e também hospedagem. Em arte, Circo Vitória oferece oficinas circenses gratuitas em São Sebastião. Também temos uma entrevista em destaque do CB Poder. Temos 3 meses para reduzir a fila oncológica, diz o secretário de Saúde. E o secretário, que é o Juraci Cavalcante Lacerda, destacou o programa. O câncer não espera e o GDF também não. Em poucos dias, o programa reduziu a fila de espera de 900 para 650 pessoas. E na política sobre licenças ambientais, o Congresso aprova PL da devastação. Já nas Forças Armadas, o Senado aprova reajuste de 9% para militares e pensionistas. Também temos um assunto para o trama golpista, golpe de Estado. Moraes irá oficiar Tarcísio sobre a acusação feita por advogado. De acordo com Jeffrey Chiquini, advogado de Felipe Garcia Martins, Tarcísio poderia estar presente na reunião no Alvorada em que se discutiu a minuta golpista. Soberania une poderes que buscam negociação sobre tarifaço, também é um destaque no site do Correio. Congresso e governo afinam discurso contra tarifaço e repudiam nova tentativa de intervenção dos Estados Unidos, que agora colocou o PIX na mira. E na Câmara, Lula decide vetar projeto que aumenta o número de deputados. Prazo para que o presidente sancione ou vete proposta aprovada pelo Congresso no fim de junho termina na quarta. Ou melhor, já terminou, foi até ontem, dia 16 de julho. E a decisão deve ser publicada no DOU de quinta-feira, hoje, no dia 17 de julho. Na economia, um destaque é para o imposto de renda, dizendo que a isenção de IR para renda de até 5 mil é aprovada em comissão. E sobre negociação, Geraldo Alckmin minimiza a investigação dos Estados Unidos. Ele diz que Pix é modelo, é um sucesso. E a partir do dia 24 de julho, sobre o acordo do INSS, o governo inicia a devolução de valores descontados. O ministro Volney Queiroz afirmou na quarta que a medida corrige injustiça e destacou
que o governo está apenas reembolsando o que foi roubado do aposentado. E em nova carta, Brasil condena a tarifa dos Estados Unidos e cobra uma resposta. Para o meio ambiente, COP30 será realizada em meio a retrocesso climático. No Paraná, o menino tem 33 paradas cardíacas e morre após ser picado por um escorpião. É sobre o luto na educação. Quem são as vítimas do acidente com ônibus de estudantes lá em Goiás? E no Mato Grosso, uma estudante morre após uma cirurgia plástica. E em Minas, homem corta pescoço de criança de 4 anos de idade. Agora, nos destaques internacionais, temos a relação dos Estados Unidos e Brasil em destaque também. O governo brinca com a investigação de Trump. Pix é nosso, my friend. Já em Nova Jersey, golfista é morto por raio durante um torneio nos Estados Unidos. Agora, sobre matemática. Investigado pela CFBI, homem desenvolve método para ganhar na loteria. O Stefan Mendel criou um sistema baseado em probabilidade logística para garantir prêmios bilionários sem cometer nenhum tipo de fraude. E no Congo, grávidas e abandonadas por agentes da ONU. Sumiu sem dizer nada. A missão da ONU na República Democrática do Congo enfrenta denúncias de exploração e abuso sexual envolvendo mulheres e meninas. E um relatório do ano passado, 2024, indicou um aumento nas denúncias de abuso sexual relacionadas às missões da MONUSCO. E no entretenimento, um destaque para Dominguinhos. Mestre do forró será relembrado com canções clássicas. E em ciência e saúde, relógio atômico quebra recorde de maior precisão do mundo. E no sistema solar, James Webb capta primeiros passos de novo sistema planetário. E sobre o bem-estar, molécula oculta no sangue pode ser o gatilho da aterosclerose. Injeção contra HIV recomendada pela OMS está disponível no Brasil? Com uma eficácia de até 99%, o lenacapavir foi destacado como avanço promissor na prevenção do HIV. Agora, saindo do site do Correio Brasiliense, temos aqui o site do Folha de Notícias, falando aqui sobre a Polícia Federal. A APF mira família de deputado do Centrão em suspeita de desvio de emendas. O objetivo é desarticular a organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias. O próximo destaque: o Ministério Público investiga a assessora de deputado Carlos Jorge por trabalhar em salão de beleza. O parlamentar afirma que a Aline Faísca está regularmente nomeada e exerce suas funções no Rio de Janeiro. Agora, para as eleições de 2026, rivais no tarifaço, Tarcísio e Eduardo são segunda opção entre bolsonaristas, atrás de Michele Bolsonaro. E ainda sobre a pesquisa Quest, Lula se descola de Bolsonaro, Michele e Ratinho e empata com Tarcísio em cenário de 2026. Pesquisa feita após crise do tarifaço mantém empate técnico entre petista e governador de São Paulo. E os comerciários vão a 25 de março protestar contra o Trump. A entidade diz que o presidente dos Estados Unidos faz ataques ao Brasil para alimentar sua base eleitoral. E um destaque para partidos é dizendo que Edinho defende a candidatura de Haddad em São Paulo e cobra fim do fogo amigo no governo Lula. Marcos Augusto Gonçalves escreve o seguinte texto para o Folha de São Paulo na editoria de política. Como Zeus insano, Trump lança raios sobre um mundo acoelhado. O americano recorre à intimidação tarifária.
Países afetados não reagem com firmeza e Estados Unidos colhem resultados em dólares. No Congresso Nacional, Janones desiste de recorrer após Câmara ameaçar elevar a suspensão do mandato. O deputado recebeu punição de 3 meses afastado devido à confusão envolvendo Nicolas Ferreira. E no Congresso Nacional, também o nosso próximo assunto no site, apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com insistência em anistia após tarifaço de Trump. Reservadamente, interlocutores não veem clima para a pauta, sentem desgaste e são pressionados por solução diplomática para evitar uma crise comercial. E Lula fará pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre o tarifaço de Trump. A declaração já foi gravada e deve ir ao ar na noite de hoje, quinta-feira, dia 17 de julho. Agora, no estado de São Paulo, temos aqui um destaque dizendo que a Polícia Federal apura vínculos de ministros do STJ com o empresário investigado por corrupção no judiciário. Haroldo Augusto Filho cedeu a aeronave para magistrado da Corte e manteve diálogos com a filha de outro ministro. E os ministros não são formalmente investigados e negam ter proximidade com o empresário. Zanin devolve ao STJ a investigação que põe sob suspeita juízes de Mato Grosso. Vai feder. Juízes vão dançar. Leia diálogos que levam o PF à pista de vazamentos no STJ. E a Polícia Federal prende prefeito de Palmas em nova operação contra vazamento sistemático. E ainda, juiz suspeito de vender sentenças recebeu R$750 mil da mulher e diz que usou parte com pai de santo. E no meio ambiente, como votou cada deputado no projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental. E a Câmara aprova projeto que flexibiliza esse licenciamento ambiental e o texto agora vai para Lula. E sobre o tarifaço dos Estados Unidos, Haddad prevê recuo de Trump na taxação ao Brasil. Vai encarecer o café da manhã americano? Em entrevista ao Estadão, o ministro da Fazenda questiona a investigação americana em várias frentes sobre a economia brasileira. E os Estados Unidos deveriam estar copiando o PIX, disse o ministro na entrevista. E Haddad também disse que a maior reforma que Mota pode chamar de sua é a reforma de renda. E Haddad também fala que falta noção à família Bolsonaro e chama o comportamento de Tarcísio de abjeto. E ainda na entrevista, o ministro da Fazenda também falou que não adianta mandar projeto para o Congresso só para ficar bem com a Faria Lima. Já nos textos de opinião do Estado de São Paulo, que também estão em destaque na capa desta quinta-feira, temos aqui o primeiro, sobre farisaísmo no Supremo. Toffoli se apoia em provas ilegais para livrar mais um condenado na Lava Jato e desmoraliza a justiça. Próximo texto. Antes Trump fosse o único problema. Ampliar as exportações brasileiras depende do enfrentamento de problemas domésticos. E por último, o registro da barbárie. Não fossem as câmeras nos uniformes de policiais militares, brutalidade policial em Paraisópolis, que está localizado em São Paulo, sairia impune. E na pesquisa eleitoral, Lula lidera todos os cenários para a disputa à presidência em 2026, de acordo com a pesquisa Genial Quest. E a maioria também avalia que nem Lula nem Bolsonaro devem se candidatar em 2026. Já no site de notícias do Supremo, temos aqui a primeira informação, que o STF restabelece parcialmente o decreto que eleva alíquotas do IOF. O ministro Alexandre de Moraes manteve em suspensão apenas
quanto à incidência do imposto sobre operações de risco sacado. E o destaque da Rádio Justiça: motorista é condenado a indenizar vítima de acidente causado por avanço de sinal vermelho. E ainda nesta mesma edição, eles debateram a responsabilidade do empregador por assédio de terceiros em ambiente de trabalho. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal recebe diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Já na Agência Brasil, temos aqui um destaque no site, que é para o Judiciário. Alexandre de Moraes decide validar decreto do IOF. Decisão foi tomada após governo e Congresso não chegarem a acordo. E a AGU diz que decisão sobre o IOF representa vitória da Constituição. E Moraes mantém prisão do general Braga Neto. A defesa argumentou que a ação penal caminha para o julgamento final. E sobre o tarifaço Trump contra o PIX, entendo que pode ter motivado críticas dos Estados Unidos. O sistema de pagamento brasileiro funciona desde 2020. E na economia, o setor de defesa exportou 1,31 bilhão de dólares no primeiro semestre. A indústria nacional comercializa com 140 países em todo o continente. Já na editoria Brasil do site, temos um destaque falando sobre os 100 anos de Clara Scharf. Defesa da democracia marca a trajetória de luta. A Clara foi companheira de Carlos Marighella, morto pela ditadura em 1969. Na editoria de esportes, Brasil derrota a Argentina e segue líder na Liga das Nações Masculina. E a seleção volta à quadra contra anfitrião no Japão às 7h20 de sexta-feira, dia 18 de julho. Ainda nós temos um assunto falando na área da saúde. População de Quilombo, Boa Esperança, no Rio, é vacinada contra hepatite. E essa iniciativa faz parte da campanha do Julho Amarelo. E em direitos humanos, um abrigo clandestino mantinha 36 idosos em condições insalubres no Rio. O lar Maria Lúcia funcionava sem autorização na Estrada dos Palmares. E Neymar decide e Santos derrota Flamengo na Vila Belmiro. Camisa 10 marca o gol da vitória em jogo transmitido pela Nacional. E ainda na Agência Brasil, temos um destaque no Judiciário dizendo que o Supremo Tribunal Federal bloqueia 85,7 milhões por suspeita de fraudes em emendas. Foram cumpridos 18 mandados na Bahia, Pernambuco e também em outro estado, em Brasília. E no G20, chefes de finanças se reúnem na África do Sul em meio ao tarifaço. O ministro sul-africano pediu liderança global estratégica ao grupo. E por último, Câmara aprova projeto que cria fundo para o MPU e recursos virão de orçamento e doações. E esses foram os principais destaques dos sites aqui do nosso país, neste segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.